Inflação a menos de 2%, 1,5% ao mês é a atual inflação da Argentina. A inflação agora de maio passado. Essa é a menor inflação dos últimos 5 anos. Mas, Alexandre, por que tem tanta gente reclamando se a economia está melhorando, se a inflação está caindo? Não está fazendo sentido. Qual é a realidade? Hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto, porque a gente tem recebido algumas mensagens também no nosso Instagram para a gente falar qual é essa realidade. A Argentina está melhorando ou não está melhorando? Que inflação é essa de 1,5% ao mês que parece que não é uma realidade, mas eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo. Então, se você está pensando em vir para a Argentina, morar, turistar, vivenciar uma experiência, passar um certo tempo aqui, esse vídeo é para você, porque eu vou te explicar qual é a realidade do país atualmente. E olha só, 1,5% de inflação ao mês. Fala, bando de lisos, como é que vocês estão? No sol, filé negada, Michele, Alexandre, Tutano e Tustão, lisos por aí? Mais um vídeo, hoje um vídeo extremamente importante, que a gente vai falar sobre inflação. Eu sei que é um tema recorrente aqui do nosso canal, mas nesses últimos dias a gente recebeu muitas mensagens do pessoal falando, e até mesmo mandando alguns vídeos. Alexandre, qual é essa realidade que o pessoal tá me falando que é assim, mas é de outro jeito? Tem gente que fala que tá uma maravilha, tem gente que fala que não tá uma maravilha. Qual é a realidade? Foi anunciado para a gente contextualizar tudo que agora a inflação de maio de 2025 ficou em 1,5%. Meu povo, é a menor taxa de inflação dos últimos 5 anos. E aqui nesse vídeo, meu povo, a gente vai falar dados, vai falar informação. Não é o que o Alexandre acha, não é o que o Liz por aí acha. A gente vai trabalhar aqui com informação. Então, eu vou deixar de lado todas as minhas opiniões para trazer dados nesse vídeo. Então, assim, foi divulgado essa inflação de 1,5%, que é algo a se comemorar, a menor inflação dos últimos 5 anos. Condiz com a realidade? É muito complicado a gente dizer que condiz com a realidade, porque se está tudo bem, por que está tendo tantos protestos? Ah, Alexandre, é porque o pessoal é contra o governo. Não, na realidade, os protestos que estão acontecendo não são, entre aspas, contra o atual governo, e sim por melhorias na questão salarial. E isso tem tudo a ver, meu povo, com a questão da inflação, e vocês vão entender o porquê agora. Todo mundo reclamando, porque simplesmente, meu povo, mesmo com essa queda da inflação, o consumo vem caindo bastante. Ou seja, a grande maior parte das pessoas estão comprando menos. Essa é uma realidade que a gente vem observando e os números estão aí para mostrar. Mais uma vez, maio também seguiu como mais um mês seguido, contínuo, de queda de consumo. Isso é uma realidade. Ou seja, as pessoas estão comprando menos, estão indo menos nos supermercados, e quando vão aos supermercados, estão comprando menos alimento. E isso não são dados que o Alexandre tira da cabeça. São todas informações que você pode simplesmente pesquisar em qualquer órgão aqui da Argentina, até mesmo o órgão do atual governo, que mostra uma queda contínua justamente no consumo do argentino aqui mensalmente. Outra coisa que muita gente está falando é que a pobreza diminuiu. E esse ponto é extremamente complexo da gente poder falar o que é a realidade. Por que eu falo isso? Porque a pobreza vinha aumentando, chegou a 52%, e o pessoal falou que a pobreza agora caiu, diminuiu vertiginosamente, o que, infelizmente, meu povo, é muito complicado da gente cravar. Por quê? Porque o atual governo mudou a fórmula de justamente nomear as pessoas no nível de pobreza. Então, de um dia para o outro, que era 50 e poucos por cento do número de pobres na Argentina, caiu para 38%, porque mudou a fórmula. Porém, é fato, meu povo, e os dados estão para comprovar. Infelizmente, hoje em dia só aumenta o número de pessoas em condição de rua.
isso é fato, a gente fica com o coração na mão. É tanto que, se vocês, por exemplo, pegarem até mesmo comentários de vários turistas brasileiros que estão chegando atualmente a Buenos Aires, e assim, o comparativo é extremamente claro. As mensagens são assim: vim na Argentina há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, há 2 anos atrás. Quando eu regressei agora em 2025, fiquei assustado com o número de pessoas em condição de rua, algo que não tinha antigamente. E olha que assim, não é que antigamente a situação era maravilha, e jamais estamos dizendo aqui que o governo passado era bom, fez muita coisa ruim, foi um desastre o governo passado. Porém, o número de pessoas em condição de rua vem aumentando gradativamente. É notório, meu povo. Infelizmente, essa é uma das coisas que a gente consegue observar, principalmente a gente que mora aqui. O turista já tem um impacto muito grande ao chegar e visualizar isso. Nós que moramos aqui, a gente vê isso nitidamente e assim, é uma tristeza muito grande. Eu já falei até em outros vídeos o quanto assim dói realmente no coração. A gente vai ao supermercado e hoje em dia no supermercado tem 4, 6, 8 pessoas pedindo alimento na frente. Então assim, isso a gente não via com tanta frequência como a gente vê atualmente. E isso realmente é muito complicado. E eu sei que muita gente está falando, mas Alexandre, é muito contraditório o que tu está dizendo, porque a inflação está baixando. Como é que o povo segue reclamando? Como é que o povo está achando ruim se a inflação está caindo? Vamos lá a alguns pontos específicos, o porquê que o pessoal continua reclamando, e já vou logo dizendo para aquele pessoal que fica assim, tem que dar tempo porque não foi tempo. Não é assim que funciona, meu povo. Para quem passa fome, para as pessoas que estão realmente em situação de invulnerabilidade alimentar, isso é muito complicado. Vamos lá aos pontos que é o que gera a grande discussão desse tema e que é extremamente delicado. Primeiro ponto, salário. O salário mínimo na Argentina, meu povo, não acompanha a questão da inflação. A inflação está caindo, a inflação está 1,5%. Só que só para vocês terem ideia, do início desse ano, não estou nem contando basicamente os anos anteriores, o salário mínimo argentino já perdeu 25% do poder de compra frente à inflação, que é uma inflação que está caindo. E o pior de tudo, infelizmente, meu povo, quando a gente se depara com a atual situação, é que o atual governo falou que salário mínimo vai ficar dessa maneira, vai ter os reajustes, mas um reajuste de 2%, 3%, enquanto teve um gigantesco reajuste para todos os políticos. Só para a gente comparar, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O salário mínimo atualmente subiu para mais ou menos 312, 315 mil pesos argentinos. Esse é o salário mínimo. Enquanto os salários dos deputados, senadores, subiu de mais ou menos, acho que uns 6 milhões para 9 milhões e pouco. Tá vendo a discrepância que tem? Então, assim, aumentou. É tanto que teve tanto estardalhaço esse aumento do salário dos políticos que a vice-presidente falou assim, não, vamos tentar fazer aqui para o político que quiser abdicar desse aumento. Só aquele show para o pessoal falar, olha só, então vamos... Ninguém falou absolutamente nada. Todos tiveram um aumento. Tá entendendo? Então isso aí gerou realmente muita euforia. O pessoal foi protestar. É tanto que também tem os aposentados que ganham pouquíssimo, ganham menos que um salário mínimo. Chega a quase um salário mínimo atualmente, é um pouco menos, para vocês terem ideia. Então, assim, é impossível eles conseguirem ter um certo tipo de qualidade de vida. Então, quando os aposentados foram justamente fazer aquele protesto em reivindicação, foram totalmente cortados, não tem negociação, não tem conversa, porque o governo deixa claro, o salário do aposentado é mais do que o suficiente para se viver atualmente na Argentina, o que é realmente preocupante quando a gente escuta isso. Outra coisa que também fez com que
esteja nessa situação foi a desregulamentação dos preços e a questão do dólar aqui na Argentina. Então, uma coisa que a gente repete muito, mas muita gente não entende, só entende quem mora na Argentina. Tem muita gente que fala algumas coisas sem nunca ter pisado na Argentina, às vezes pega informação de WhatsApp, informação de um amigo que conhece um primo, de um colega que falou que era desse jeito, falando da questão da desvalorização do real. Uma conversa muito fiada. A gente tem um vídeo explicando o beabá, quase desenhando que não tem nada a ver com a questão do real. O real, que ano passado foi uma das moedas que se mais desvalorizou, fato, e não teve influência na questão do câmbio na Argentina, porque quando o real desvalorizou, o câmbio estava mais ou menos, aí o real melhorou e o câmbio ficou do mesmo jeito, aí ninguém falou nada. Então, assim, com a desregulamentação dos preços aqui na Argentina e a questão do dólar atualmente aqui na Argentina, a Argentina se tornou extremamente cara nesse ano. Então teve uma subida de preços de uma forma descontrolada por causa do dólar aqui na Argentina, porque a Argentina não tem reserva de dólar, teve que fazer vários empréstimos e sim, a Argentina está se endividando bastante com o FMI. Chegou mais um empréstimo, terceiro empréstimo da Argentina com o FMI, agora no valor de 20 bilhões de dólares. Então tudo isso faz com que os preços subam aqui na Argentina. E caso você não saiba, infelizmente a Argentina hoje, atualmente, é o segundo país mais caro da América Latina, abaixo apenas do Uruguai. Então, assim, tá tudo muito caro e tudo isso não existe uma previsão para que as coisas comecem a melhorar. Todos os economistas falam, a Argentina não tem uma previsão de ficar barata, não tem uma previsão de cair os valores. E isso não é o Alexandre, são os economistas que falaram que a Argentina ia estar justamente nessa situação que está hoje. Ou seja, eles vêm acertando toda a situação da Argentina e eles falam que essa situação ainda pode aumentar bastante os preços e é algo realmente preocupante que você tem que ter essa noção. E o principal ponto da questão da inflação, dessa contradição de inflação, baixos preços subirem, é que justamente, meu povo, o baixo consumo, como eu falei no início do vídeo, a Argentina, infelizmente, vem caindo o consumo. E quando cai o consumo, cai a inflação. Só você pesquisar aí o que os economistas falam quando não existe consumo dentro de um país. A inflação cai. E é esse um dos grandes pontos que fazem com que a inflação esteja caindo. É a falta de consumo. Infelizmente, o número de pessoas em invulnerabilidade de alimento, ou seja, de não ter condição de comprar um alimento básico, aqui vem aumentando de uma forma muito alta. E isso realmente é preocupante. Então, quando o pessoal fala, olha só como a Argentina está uma maravilha economicamente falando, é muito complicado, porque quando a gente fala assim, não, meu povo, essa aí não é a realidade de quem vive aqui. A gente é chamado de mentiroso, a gente é chamado de... estamos torcendo para o outro lado. Cara, eu não sou doido de ficar aqui torcendo contra o atual governo. Eu quero que ele faça as coisas corretas para melhorar a vida de todo mundo, porque eu vivo aqui. Eu não torço contra o atual governo. Eu só espero que eles comecem a fazer algo para a população, porque uma coisa é certa, os grandes empresários estão ganhando muito dinheiro. Quem tem investimentos na Argentina está ganhando muito dinheiro. Então, para a pessoa que vem para cá investir em dólar, a investir dinheiro, está tendo um grande retorno devido aos altos números de inflação, de juros. Então, estão ganhando dinheiro de verdade. Porém, a população trabalhadora, quem vem para cá para morar, para estudar, tá caro, meu povo. Infelizmente está caro. E esse vídeo não tem o intuito de dizer não venha para a Argentina. Não, não é esse o intuito. O intuito desse vídeo é para te alertar que não se iluda com palavras dizendo que aqui está uma maravilha e você chega aqui despreparado. Pelo contrário, esse vídeo é para te preparar para o que você vai encontrar aqui, para que todo o teu planejamento financeiro dê certo. Porque uma das coisas que a gente fica mais feliz é quando a gente vê uma pessoa chegando aqui com um sonho, com um objetivo e consegue conquistar esse objetivo. Então tudo isso que eu falei é para te deixar preparado para o que você vai encontrar aqui na Argentina. E não chegar aqui pensando que vai ser tudo uma maravilha, que não está nada caro, que as coisas estão se ajeitando, que existe facilidade em tudo. Infelizmente não é essa a realidade. Gostaria muito. Já falei, já repeti várias vezes aqui. Vai ser um dia muito feliz quando eu chegar aqui, meu povo, ó, tá melhorando.
as coisas estão começando a dar certo, os preços dos alimentos estão caindo, o preço de aluguel está caindo, mas infelizmente essa não é a realidade. Só para vocês terem uma ideia, valores de aluguel. Eu fiquei besta quando eu vi, saiu agora a última pesquisa, que do ano passado para cá subiu em média 200% o valor dos aluguéis. Tá entendendo? Então, assim, é muito difícil a gente dizer assim, olha como tá bom, porque a gente vê uma inflação de 1,5%. Só que hoje em dia é uma economia dolarizada, então tá tudo muito caro, tá tudo muito complicado. Então, se você vem para aqui, para a Argentina, esteja preparado, faça um bom planejamento financeiro, não se iluda com algumas propagandas dizendo que aqui é tudo muito fácil, que é tudo muito tranquilo. Não, dá certo você viver aqui, dá certo você conquistar os seus objetivos aqui, porém não vai ter facilidade, não vai ser um mar de rosas. Mas caso você decida vir para cá, esteja com um planejamento muito bem feito. Para quem vem turistar, meu povo, tá caro. Não é assim segredo para ninguém. Você já está cansado de ver em vários vídeos. Tem muitos canais no YouTube onde mostram a realidade do turismo, que é diferente da realidade de quem vem morar, e tá tudo caro. A Argentina se tornou um lugar turístico caro. Vale a pena mesmo assim? Vale, meu povo. Você fazendo um planejamento legal, um roteiro massa, vale a pena sim turistar na Argentina, independente de ser Buenos Aires, se for Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Córdoba, Rosário ou outras cidades aqui da Argentina, Patagônia Argentina. Tem muito lugar incrível que vale a pena você conhecer. É um país maravilhoso, porém passa e continua com essa questão financeira que é extremamente complicada. E para aquelas pessoas que falam, foi porque o governo tal quebrou o país. Vão estudar um pouquinho mais da história argentina para entender a alternância e saber que tanto o governo de um lado quanto o governo do outro lado fizeram besteira e ninguém olhou para a população. Por isso que, infelizmente, a Argentina, como o Brasil está até um jeito. O pessoal só olha para os dois extremos. E enquanto tiver o pessoal voltando nos dois extremos, nada vai melhorar, tá entendendo? Então, assim, esperamos que as coisas possam melhorar. Espero que vocês consigam entender um pouquinho como é que é a realidade da Argentina e que essa inflação de 1,5% é uma inflação meio que contraditória, porque na realidade os preços dos supermercados sobem e tá tudo muito caro. Quando a gente vai no supermercado, é um susto, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o que eu falei aqui. Não tive a intenção de dizer que a Argentina tá ruim, que não vende, não, mas para esclarecer realmente a situação. Então, se você gostou, lasca o seu Dei Valor. Isso ajuda muito o nosso canal. O YouTube entende que esse vídeo é importante. Vai mandar para muito mais pessoas, para o pessoal saber a realidade aqui, através de uma pessoa que vive aqui na Argentina, tá certo? Eu não estou recebendo notícia, não. Eu estou aqui, vivo aqui há alguns anos, então eu posso dizer, pelo menos através da minha visão, pelo que eu tô vendo e justamente por esses números que eu pesquisei, que eu fui atrás, que são dados oficiais, dados do governo, dados de especialistas, não foi nada sair da cabeça do Alexandre, tá certo? E quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro, você se tornando membro do nosso canal, tem acesso a vídeos exclusivos. Nesses vídeos exclusivos eu falo mais abertamente sobre temas mais delicados, falo dos nossos perrengues, da nossa vida aqui na Argentina, a gente entra mais em detalhes sobre um bocado de coisa. Os membros também têm acesso a grupo no WhatsApp. E assim, assiste os vídeos primeiro que todo mundo e ajuda muito, mas muito mesmo o nosso canal. E quem quiser conversar, bater papo, tirar dúvidas, toda sexta-feira, 8 da noite. E domingo, 11 horas da manhã, tem live aqui no YouTube, onde a gente fica trocando ideias, conversando e eu respondo todas as perguntas de vocês. Então participe das lives para sempre estar atualizado tudo aqui da Argentina, tá certo? E é isso. Um grande abraço.